que muda de verdade com a reforma tributária e por que você precisa olhar para isso? Se você é dono de clínica e ainda está tratando a reforma tributária como um assunto distante, eu preciso te dizer uma coisa com muita clareza. Isso pode ser um erro caro, porque a reforma não vai mudar só o imposto. Ela pode mexer na margem da sua clínica, no seu caixa, na sua precificação, nos seus contratos e até na forma como o seu negócio está organizado hoje. E o ponto mais perigoso é esse: muitas clínicas só vão perceber o tamanho do problema quando já estiver sentindo no resultado. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar o que realmente muda com a reforma tributária para clínicas médicas e por que esse não é um tema para deixar só na mão do seu contador, como se fosse uma questão puramente técnica, puramente tributária. Isso é uma decisão de gestão. Eu sou Kátia Lúcia Ribeiro e este é o canal da Integral Prime. Estamos aqui para ajudar você a desenvolver o seu negócio. O erro de achar que isso é só assunto contábil. Quando o empresário da saúde ouve reforma tributária, ele normalmente pensa em quê? Em lei, em regra, imposto, no contador. Só que o impacto real não para por aí, porque no fim do dia, o que importa para a clínica não é só o nome do tributo. O que importa é quanto sobra de margem, quanto dinheiro fica em caixa, quanto a operação aguenta. E se de verdade a empresa está organizada para funcionar bem nesse novo cenário. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. A reforma tributária não é só uma mudança tributária. Ela é uma mudança de lógica. E quem continuar olhando isso como se fosse apenas uma atualização de legislação ou uma atualização contábil, pode reagir tarde demais. E o que muda na prática? De forma simples, o sistema que a gente conhece hoje vai passando por uma substituição. E isso muda a forma como a tributação acontece. Só que para a clínica, o risco não está em declarar sigla, não está em saber o valor da alíquota. O risco está em não entender o reflexo disso na sua operação. Porque quando a regra muda, a clínica precisa revisar pergunta que antes muita gente nem se fazia. Por exemplo, a minha estrutura atual continua fazendo sentido? A forma como eu pago, contrato e organizo a operação continua eficiente? O meu preço está realmente protegido? A minha margem aguenta esse novo cenário? O meu caixa está preparado? A conversa deixa de ser qual imposto mudou e passa a ser como isso bate no meu negócio. E é aqui que muita clínica vai errar e já está errando. Não é o seu caso. É o perigo da falsa sensação de segurança. Tem um detalhe que pode deixar muita clínica relaxada cedo demais. A ideia de que a transição será gradual. Nós vamos de 26 a 33 com 2 regimes tributários. E é justamente aí que mora uma armadilha. Porque quando o empresário da saúde escuta que a mudança é aos poucos, então ele pensa: eu vejo isso depois. Só que o preparo não começa quando o problema aparece. O preparo começa antes, porque a clínica que vai esperar sentir impacto no caixa, na margem ou na precificação para só depois agir, muito provavelmente já vai estar correndo atrás do prejuízo. Quem administra bem não espera a dor ficar visível. Antecipação é o que separa decisão estratégica de improviso. E onde isso pode bater primeiro na sua clínica? Agora começa o que realmente interessa. Onde essa mudança pode aparecer primeiro na prática? Primeiro, na margem, porque não basta olhar faturamento. Tem clínica que pode continuar faturando em um nível parecido e ainda assim
terminar com menos resultado. O segundo impacto é no caixa. Nem sempre o problema aparece só no total pago de tributo. Às vezes, ele aparece na disponibilidade financeira da operação. E isso muda a rotina da clínica. O terceiro impacto é na sua precificação. Tem muita clínica que define preço olhando para a concorrência, olhando para o convênio, para o mercado, mas não olha a estrutura interna com profundidade. Se a lógica tributária muda, manter o mesmo raciocínio de preço pode virar um erro silencioso. O quarto impacto está nos contratos e na organização da operação. A relação com seus prestadores de serviço, com seus fornecedores, com a forma de retirada, com a organização entre a pessoa física e a jurídica, o desenho societário, tudo isso pode ganhar um peso maior. Ou seja, não é exagero dizer que a reforma pode exigir uma revisão de estrutura. Não porque todo mundo vai entrar em crise, mas porque quem não revisar pode perder eficiência sem perceber. Então, se você me perguntar o que uma clínica inteligente deveria fazer agora, eu te diria: começar a olhar o negócio com mais profundidade. Não só para ver imposto, mas para enxergar estrutura. Isso significa revisar números, entender composição de custo, observar margem real, olhar organização financeira, avaliar a sua exposição de caixa e parar de tratar tudo na sua clínica no automático, porque o automático funciona até o cenário mudar. E o cenário está mudando. A clínica que estiver organizada vai sofrer menos, decidir melhor e corrigir rota mais rápido. A clínica desorganizada pode até demorar para perceber, mas quando perceber o ajuste, tende a ser bem mais caro e mais desconfortável. Então, para concluir, guarda essa ideia. A reforma tributária não é um assunto distante para a sua clínica médica. Aliás, ela já deveria estar no radar da sua gestão. Não porque seja hora de pânico, mas porque é hora de leitura estratégica. A gente resolveu fazer essa série para provocar e ajudar vocês. Nos próximos vídeos eu vou aprofundar os pontos que mais podem confundir e prejudicar uma clínica. E o próximo deles talvez seja um dos mais importantes. Essa história de que saúde teve redução de 60% e por isso estaria naturalmente protegida, será? Porque esse número sozinho pode enganar muita gente. Se você quer entender esse cenário de forma prática, sem linguagem complicada, olhando para a realidade da sua clínica, acompanhe essa série até o final. Tchau! Nos vemos no próximo episódio.